Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o desafio é entender como a máquina pública brasileira se organiza por dentro. A gente ouve falar em governo federal, estadual, municipal, autarquias, empresas públicas. Parece um emaranhado, né? Pois é. E é um emaranhado importante de entender, né? Afeta tudo. Exato. Recebemos um material interessante misturando anotações de aulas e textos sobre direito administrativo que tenta justamente mapear essa estrutura. A nossa missão aqui é destrinchar isso. O que raio significa administração direta e indireta? Qual a pegadinha na diferença entre um órgão, tipo um ministério, e uma entidade, como o INSS? Essa é clássica. E como o Estado divide suas tarefas usando umas técnicas chamadas desconcentração e descentralização? Será que isso explica por que às vezes as coisas parecem funcionar de um jeito e às vezes de outro? Exatamente. A ideia é olhar para essa arquitetura, sabe? Essa engenharia do Estado brasileiro. Não só para decorar nomes, mas para sacar por que existem tantas peças nesse quebra-cabeça e como elas deveriam se encaixar. Entendi. Como as responsabilidades são passadas de um para outro. Quem manda em quem? E, no fim das contas, como isso afeta os serviços que chegam ou não chegam lá na ponta, para o cidadão. Boa. Então vamos começar pelo começo. O que é, afinal, essa tal de administração pública? Existe mais de um jeito de olhar para isso? Sim, sim. Existe uma visão mais ampla e outra mais, digamos, estrita. Na visão ampla, a administração pública inclui tudo. Desde quem define as grandes políticas, a direção do país, que é mais a função de governo, né? Lá da política, do direito constitucional. A parte mais estratégica, digamos. Isso. E também inclui quem de fato coloca a mão na massa para executar essas políticas, que aí sim é a função administrativa. Certo. Mas para o direito administrativo, o que interessa mesmo é a visão mais estrita. É o critério que a gente chama de subjetivo, formal ou orgânico. Basicamente, a gente olha para quem faz parte dessa máquina executora. Quem são os jogadores? Exato. Quem são os jogadores em campo? São os órgãos e as entidades, junto com seus agentes públicos, que formam a chamada administração direta e a administração indireta. É um olhar para a estrutura mesmo, para as peças que compõem o time. Entendi. Então, o foco é em quem executa. E aí já entra essa primeira grande divisão que você mencionou. Administração direta e indireta. Qual a diferença fundamental entre elas? Então, pensa na administração direta como o núcleo duro, sabe? O centro do poder político. São os entes federativos que a própria Constituição define. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ah, os donos da bola, digamos assim. É, por aí. A característica-chave deles é a autonomia política. Quer dizer, eles têm capacidade de criar suas próprias leis dentro das suas competências, claro, de se administrar, de ter um governo próprio. Ok. Já a administração indireta é um conjunto de criaturas, vamos dizer assim, formadas pela administração direta. São entidades criadas para cuidar de tarefas bem específicas para especializar a ação do governo. Para dar conta do recado em áreas específicas. Isso. Aí entram as autarquias, como o INSS, o IBAMA, as fundações públicas, tipo a FUNAI, as empresas públicas, pensa na Caixa Econômica, nos Correios, e as sociedades de economia mista, como Petrobras, Banco do Brasil. Elas não têm aquela autonomia política da direta, mas recebem autonomia administrativa, financeira, para poder tocar as suas áreas, né? Certo, direta é o centro político, e indireta são os braços especializados. Mas aí vem outra coisa que sempre me confundiu. A diferença entre um órgão e uma entidade. Muita gente usa como sinônimo, mas não é, né? De jeito nenhum. E essa diferença é crucial, viu? Pensa assim, um órgão é como se fosse um departamento, uma divisão, dentro de uma estrutura maior. Ele é um centro de competências, tem suas tarefas, mas ele não tem vida própria no mundo jurídico. Como assim, vida própria? Não tem CNPJ? Basicamente isso. Ele não tem o que a gente chama de personalidade jurídica própria. O Ministério, uma Secretaria de Saúde, a Polícia Federal
São órgãos. A atuação deles é, na verdade, a atuação da entidade a que pertencem. Ah, É a chamada teoria do órgão, ou da imputação volitiva. A vontade do agente que está lá na Polícia Federal é considerada a vontade da União. Por isso, se você tiver um problema com uma ação da PF e precisar ir à Justiça, você processa a União, não a PF. exatamente, você não processa o órgão Polícia Federal, você processa a União. O órgão é só uma parte, um braço, sabe? Entendi. Já as entidades, sejam as da administração direta, União, Estados, Municípios, ou as da indireta, INSS, Caixa, Petrobras, essas sim têm personalidade jurídica própria. Elas são como pessoas separadas aos olhos da lei. Aí sim tem CNPJ. Isso, podem ter seu próprio patrimônio, assinar contratos em seu nome, processar outras entidades e também ser processadas diretamente. Ah, agora clareou. Órgão é parte, entidade é o todo. Ou um todo separado com vida própria. Faz todo sentido. Beleza, entendemos as peças do tabuleiro. Mas como o governo organiza o jogo? Como ele distribui o trabalho? Aí entram aqueles termos: desconcentração e descentralização. Exato. São duas ferramentas diferentes para organizar as tarefas. A desconcentração é um movimento interno. Acontece dentro da mesma pessoa jurídica, seja ela a União, um Estado ou até mesmo uma entidade da indireta, como uma autarquia grande. Dentro de casa, então. Isso, dentro de casa. Basicamente, essa entidade cria órgãos menores dentro de si para distribuir as tarefas. Pensa na União criando os ministérios. Ou um ministério criando secretarias. Perfeito. Ou secretarias criando departamentos. Isso sempre cria uma relação de hierarquia. O órgão menor obedece ao maior. É tipo um organograma de empresa, com chefe subordinado. Entendi. E essa divisão pode ser por assunto, né? Tipo saúde para um lado, educação para o outro. Exato, pode ser por matéria, saúde versus educação, pode ser territorial, uma superintendência da Receita Federal no Nordeste, outra no Sul, ou pela própria hierarquia, um diretor abaixo de um secretário que está abaixo do ministro. É arrumar a casa por dentro. Ok, descentralizar é organizar internamente com hierarquia. E a descentralização? Essa é para fora. Essa é para fora. A descentralização é um movimento externo. Aqui, a administração direta União, Estados, Municípios decide passar a bola da execução de uma tarefa para outra pessoa jurídica. Passar para outro jogar. Isso. E aí temos dois jeitos principais de fazer isso. O primeiro é a descentralização por outorga, que também chamam de por serviços ou técnica. Nesse caso, o governo não só passa a execução, mas também a titularidade, a propriedade daquela tarefa, sabe? Ah, ele entrega mesmo o serviço para outro cuidar? Isso. Entrega para uma entidade da administração indireta que ele mesmo cria especificamente para isso. Uma autarquia, uma fundação pública. E isso tem que ser feito por lei. O exemplo clássico é a União criando o INSS, uma autarquia, para cuidar da Previdência. Entendi. E a relação aí não é de chefe. Não é de hierarquia, é de vinculação ou tutela. O Ministério Supervisor acompanha para ver se o INSS está cumprindo os objetivos definidos na lei, mas não dá ordem direta no dia a dia, como um chefe faria com um subordinado na desconcentração. É um controle mais finalístico. Entendi. Cria-se uma nova entidade com personalidade própria para cuidar daquilo por lei. E o outro tipo de descentralização, você falou que eram dois. O outro é a descentralização por delegação ou por colaboração. Aqui a coisa muda. O governo transfere só a execução do serviço. A titularidade continua com ele. E para quem ele transfere? Para outra entidade pública? Não, aqui vai para particulares, empresas ou até pessoas físicas. Isso geralmente acontece por meio de um contrato, como nas concessões de rodovias, aeroportos. Ah, as concessões que a gente vê direto. Exato. Ou permissões de linhas de ônibus, por exemplo. Ou pode ser por um ato administrativo mais simples, como uma autorização para fechar uma rua para um evento. Entendi. Então é aqui que entram as parcerias público-privadas, esse tipo de arranjo? Justamente. É uma forma de trazer a iniciativa privada para executar serviços públicos. Mas tem regras, claro. A concessão, geralmente para projetos maiores, exige uma licitação mais complexa.
a concorrência e é feita com empresas. E a permissão? A permissão também precisa de licitação, mas a modalidade pode ser outra, não só concorrência, e pode ser para pessoa física ou jurídica. Só que ela é considerada mais precária, sabe? Mais fácil para o governo revogar se precisar. E a autorização? A autorização é ainda mais simples, normalmente não precisa nem de licitação e é bem precária mesmo, discricionária. A ideia aqui na delegação é buscar talvez mais eficiência, investimento privado, mas o grande debate é sempre sobre o custo para o usuário e como garantir a qualidade e o controle público sobre esses serviços delegados, né? Faz todo sentido essa discussão. Voltando um pouquinho para a administração indireta, que você mencionou lá na descentralização por outorga. As autarquias parecem ser as queridinhas, né? As mais próximas do Estado. O que define elas? É uma boa forma de colocar queridinhas. Elas são vistas como uma extensão do Estado, porque fazem atividades bem típicas dele, sabe? Regular, fiscalizar, fomentar. São pessoas jurídicas de direito público. Isso já dá a elas um status especial, mais parecido com o da administração direta. Direito público, o que isso implica na prática? Implica várias coisas. Primeiro, uma coisa-chave. Elas são criadas diretamente por lei. A lei entra em vigor, a autarquia nasce. Já com personalidade jurídica própria, não precisa registrar em cartório como uma empresa privada. A lei já cria a entidade direto. Exato. Elas têm autonomia para gerir seus assuntos, né? Administrativa, financeira, e os bens delas são públicos, com aquelas proteções especiais. Não podem ser vendidos facilmente, não podem ser penhorados para pagar dívida. Ah, o famoso regime de precatórios. Esse mesmo. Talvez seja a característica mais conhecida na prática. Elas pagam dívidas judiciais por precatórios, aquela fila organizada pelo judiciário. Não dá para ir lá e penhorar a mesa do diretor do INSS. Isso mostra bem essa natureza pública delas. Elas também têm umas vantagens em processos judiciais, como prazos maiores. Entendi. São como braços fortes do Estado, criadas por lei com regime público especial. Mas, além dessa administração pública oficial, vamos dizer assim, a direta e a indireta, tem um outro universo que colabora com o governo, né? O tal do terceiro setor, ou entidades paraestatais. Quem são esses? Perfeito. É um mundo à parte, mas que interage muito com o Estado. São entidades privadas, sem fins lucrativos, que tocam atividades de interesse público. Mas o ponto importante é: elas não fazem parte da estrutura oficial da administração pública. Elas andam ao lado, sabe? O prefixo para significa isso, ao lado do Estado. Entendi. Colaboram, mas não são Estado. E quem são os principais exemplos? Começando pelo famoso Sistema S. SESI, SENAI, SESC. Exatamente. Os serviços sociais autônomos Sistema S são um caso bem particular. Eles são criados com autorização em lei, mas são entidades de direito privado. Personalidade jurídica vem com o registro. O foco deles é muito em ensino profissionalizante, cultura, lazer, voltado para trabalhadores de certos setores da economia. E o dinheiro deles vem de onde? Vem principalmente das contribuições parafiscais. É um dinheiro que as empresas desses setores são obrigadas a pagar, tipo um imposto específico para eles. Por isso, mesmo sendo privados, como usam esse dinheiro público compulsório, o Tribunal de Contas da União, o TCU, fiscaliza. Ah, por isso o TCU fica em cima? Fica de olho. E outra coisa, eles não são exatamente a administração pública, então não precisam fazer concurso para contratar gente e têm regras próprias de licitação, não seguem a Lei Geral 8.666 ou a nova Lei de Licitações à risca. Usam regulamentos próprios. Interessante esse modelo híbrido. E as tais das OS e OSCIPs? Parecem siglas de sopa de letrinhas, mas a gente ouve falar muito, principalmente em notícias sobre gestão de hospitais, cultura. Sim, são modelos de parceria bem importantes e às vezes polêmicos. A Organização Social OS não é uma entidade que nasce OS. É uma qualificação, um título que o governo, o poder executivo, tipo ministro ou governador, pode dar, e aí tá a chave, é um ato discricionário, ou seja, de escolha do governo para uma entidade privada sem fins lucrativos que já existe e atua em certas áreas. E para que serve essa qualificação? São cedidos para trabalhar lá.
E ela assume a gestão de serviços em áreas como saúde, muito comum em hospitais, educação, cultura, pesquisa. A ideia é dar mais flexibilidade e agilidade na gestão, fugindo de algumas amarras burocráticas da administração direta. Entendi. O governo escolhe uma entidade privada para tocar um serviço público com mais liberdade. Mas qual a diferença para o SCP? Parece parecido. Parece, mas tem diferenças cruciais. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OSCP, também é uma qualificação, mas quem dá é o Ministério da Justiça. E a grande diferença é que aqui o ato de qualificar é vinculado. Vinculado? Como assim? Significa que, se a entidade privada, sem fins lucrativos, cumprir todos os requisitos que estão na lei, tipo ter uns 3 anos de funcionamento, ter objetivos sociais específicos listados na lei e não ter certas vedações, o Ministério tem que dar a qualificação. Não é uma escolha dele. Ah, então OS e o governo escolhe qualificar. OACIP, o governo tem que qualificar se a entidade preencher os requisitos da lei. É isso. Basicamente isso. É um ponto-chave que cai muito em prova, inclusive. E a parceria aqui não é por contrato de gestão, é por um termo de parceria. As áreas de atuação também podem ser um pouco mais amplas que as das OS. Tem um monte de detalhes, tipo, a OS precisa ter no conselho gente do governo, a OACIP não necessariamente, mas precisa de conselho fiscal. Entendi as diferenças básicas. Mas a polêmica é a mesma, imagino. Como garantir que essa flexibilidade não vire bagunça ou desvio de dinheiro? Exatamente. A grande questão em ambos os modelos é sempre o controle. Como garantir transparência, eficiência e que o interesse público está sendo atendido, mesmo com uma gestão privada recebendo dinheiro público. É um equilíbrio super delicado e fonte de muito debate. E ainda tem as OSCs do Marco Regulatório. É mais uma sigla nesse zoológico. É mais uma sigla, mas aqui é diferente. Organização da Sociedade Civil, OSC, conforme a Lei 13.019 de 2014, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o MROSC. Na verdade, OSC é um conceito mais guarda-chuva. Ah, mais amplo. Bem mais amplo, engloba várias entidades privadas sem fins lucrativos, associações, fundações, até cooperativas sociais e organizações religiosas que tenham projetos sociais. Essa lei veio para tentar organizar a bagunça que eram os antigos convênios, sabe? Buscando mais transparência e regras mais claras para as parcerias entre Estado e sociedade civil que envolvem transferência de dinheiro público. E como ela organiza isso? Ela criou instrumentos específicos para essas parcerias com o dinheiro, o termo de colaboração quando a proposta parte da administração pública e o termo de fomento quando a proposta parte da OSC. E a regra geral para escolher a parceira é fazer um chamamento público, que é tipo uma licitação simplificada, para garantir que a escolha seja isonômica, justa e impessoal. Tem também o acordo de cooperação, mas esse é para parceria sem grana envolvida. Uf. Realmente, um zoológico de siglas e modelos. Tentando amarrar tudo isso na cabeça, a gente tem a administração direta, que é o centro político, União, Estados, municípios. Isso. E a indireta, que são as entidades especializadas criadas por ela, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Perfeito. Para dividir o trabalho, ou se organiza internamente criando órgãos, que não têm vida própria, e aí tem hierarquia. Isso é a desconcentração. Exato. Arrumar a casa. Ou se passa a tarefa para outra entidade. Se for para uma da indireta, transferindo a titularidade por lei, é descentralização por outorga. Isso, criando um braço especializado. Se for só execução, por um particular, por contrato ou ato, é descentralização por delegação. Perfeito. E ainda tem todo esse pessoal do terceiro setor, Sistema S, OSCP, OSCs, que colaboram com o Estado, recebem dinheiro público muitas vezes, mas correm por fora da estrutura oficial da administração. É mais ou menos isso. Ótima síntese. É exatamente essa paisagem geral. Cada peça com sua lógica, sua forma de nascer por lei, por qualificação, por contrato seu regime jurídico diferente, especialmente em licitação e pessoal.
E entender minimamente essas diferenças ajuda a gente a perceber por que um hospital público pode ser gerido diretamente pela prefeitura, O outro por uma OS um serviço de ônibus ser uma concessão privada. e a Previdência ser tocada por uma autarquia federal como o INSS. São escolhas de gestão, né? Com consequências bem diferentes. Exatamente. São escolhas políticas e administrativas. E essas escolhas não são fixas, imagino eu. Deve haver um debate constante sobre qual modelo é melhor, mais eficiente, mais transparente, mais, sei lá, adequado para cada serviço. Sem dúvida alguma. Essa arquitetura está sempre em discussão. O Estado deve fazer tudo diretamente? É mais eficiente? Ou ele deve criar mais autarquias para especializar? Ou deve apostar mais nas parcerias com OS e OCIPs para ganhar flexibilidade? Ou conceder mais serviços à iniciativa privada para atrair investimento? Não tem resposta fácil, né? Não mesmo. Cada modelo tem vantagens e desvantagens, prós e contras. O desafio constante é encontrar o equilíbrio certo para cada situação, para cada política pública. Sempre, ou pelo menos deveria ser sempre, pensando no interesse público final. Fica a reflexão, então, para quem nos ouve. Nessa teia complexa de entidades, órgãos, parcerias, como garantir que o foco final seja sempre o cidadão? Como assegurar que o serviço chegue com qualidade, que o dinheiro público seja bem usado e que haja controle e transparência, independentemente de quem está executando a tarefa lá na ponta? A complexidade, como a gente viu, é grande e exige vigilância constante e mecanismos de avaliação que funcionem de verdade. É um desafio permanente para a gestão pública e para a sociedade como um todo. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a iluminar um pouco esse labirinto da organização administrativa brasileira. Foi ótimo conversar sobre isso. Igualmente. É sempre bom tentar simplificar o que parece complicado. Obrigado pela companhia de todos e até a próxima.